O Ver TV de hoje conversa com os nossos convidados sobre o Big Brother Brasil e a repercussão de um caso recente que tomou aí as redes sociais e inclusive, levou até o programa à delegacia de polícia. Eu no bloco anterior, interrompi a Roseli, que ela ia fazer mais um comentário, e depois nós vamos ouvir também a opinião das pessoas nas ruas, para saber o que elas pensam do programa e dessa situação. Mas eu vou garantir a palavra da Roseli. Muito bem. Quando a gente discute a sexualidade que esse programa apresenta, em momentos parece que a gente entra num limiar puritano, que nem teve aquele episódio de aparecer o seio nos Estados Unidos de uma cantora e que houve um bafafá. E a gente sabe que o Brasil é um país, né, que aprecia a coisa da sexualidade, que não tem essa questão puritana, né, que lógico que tem segmentos que têm uma crítica maior. Mas eu acho muito importante que a gente consiga observar o que está acontecendo como um desrespeito aos valores e princípios, porque a gente não pode esquecer que a Rede Globo lançou em 2011 princípios editoriais. Quer dizer, então é tudo mentira? A menina que entra com 21 anos nesse programa, como você estava se referindo, ela sabe que ela vai posar nua. Em algum momento, se ela sair do programa ou se ela ficar... sem dúvida. Então, quer dizer, é como se fosse... Não, mas já sabem. Eles já sabem, porque eles assinam um contrato. Gente, eu tenho tanto medo de ver o que está escrito nesse contrato, porque o procedimento, inclusive dessa denúncia, você viu que houve vários comportamentos extraordinariamente estranhos da menina que ficou no programa quando... Falou uma coisa, depois falou outra, né? Exatamente, foi falando coisas estranhas. Na verdade, assim, se você vai pensar em termos de televisão, eu em vários momentos já me peguei, porque quando vai chegando do meio do programa para o final, isso você falando essencialmente em televisão e entretenimento. Tem um jogo psicológico que é muito interessante se você pudesse ter uma amostragem diferente de pessoas participando ali, com um viés diferente, que não fosse a sexualidade, a bebida, não sei o quê. Tem um jogo psicológico que faria com que fosse um programa muito interessante, eu acho. Se você ampliasse a amostragem de pessoas ali dentro, eu não tenho dúvida que se você lê a teoria do Big Brother, você conseguiria fazer um programa de televisão interessantíssimo. Mas a partir do momento em que a televisão só se calça nisso... Mas o problema não é o programa, o problema é como ele é realizado. É o direcionamento que a emissora dá. E esse direcionamento, ele tem uma geração de pessoas que ele está influenciando diretamente. Né? Eu me lembro que quando eu acompanhei Xuxa adolescente e aí você vê os reflexos disso já na vida adulta. E quando você chegava às loiras do Tchan, elas eram as meninas que queriam ser paquitas, entendeu? Hoje, as mulheres adultas de hoje, elas querem ser a garota que vai sair do Big Brother e vai posar na capa de uma revista. A gente não quer ser puritano porque a gente tem a vida privada da gente, a gente enfia o pé na jaca da gente, mas não precisa ver ninguém fazer isso na televisão. Né? Então, assim, é muito triste você ver que agora esse cara pode sair dali taxado de violento, de abusivo, de estuprador. E esse cara, ele não tem controle mais nenhum sobre a vida dele. Exatamente. Entendeu? O risco... Porque vai caber à polícia determinar se houve ou não. Não cabe a nós. Mas ele já sai com isso. Ele já sai com essa marca, né? E essa é uma das características do programa. E também essa coisa que a Renata falou, quer dizer, cada vez mais tênue essa divisão entre vida pública e vida privada, que era uma coisa que, enfim, na minha juventude era muito marcado. Tais coisas você poderia fazer em público. Tais coisas, não. Quando você transgredia isso, era realmente uma transgressão. Era uma coisa provocada que você queria fazer por algum motivo. Agora, novamente, internet, reality shows e outras características outros elementos da mídia, eles meio que destroem essa divisão, né? Quer dizer, quando que você pensaria que pessoas iriam se sentir à vontade tomando banho durante 70 dias diante das câmeras? Mesmo as pessoas... Ou ficando bêbadas. Ou ficando bêbadas, ou falando palavrão, ou se insinuando para outras pessoas. Quer dizer, eram comportamentos que até a gente admitia nas celebridades de verdade. A gente tinha os artistas que tinham os paparazzi
os fotógrafos que corriam atrás para ver, olha, aquela atriz tá fazendo topless na praia. Era um comportamento completamente diferente do habitual, mas ela era uma atriz. Então você dizia assim, não, ela é uma pessoa diferente, ela é uma personalidade. Hoje em dia é o anônimo que está fazendo isso. Quer dizer, é o anônimo, aquela pessoa que sempre soube a divisão entre o que se pode fazer. E não é questão de hipocrisia, fazer dentro de casa e fora. Você tinha uma divisão. Algumas coisas da vida são privadas, outras são públicas. Hoje em dia não tem mais limites nisso. Né? Deixa eu mostrar o pessoal aqui falando nas ruas de Brasília e a gente continua. Vamos ver a opinião de algumas pessoas na rua. Eu achei assim um absurdo, porque Big Brother é um horário assim inapropriado, muita criança vê e tem cenas ali muito absurdas para a criança. Eu não gosto, eu não assisto e também não apoio meus filhos a assistir, né? Eu acho que ela quis, eu acho que os dois teriam que ser expulsos, porque eu acho que ninguém é obrigado a fazer nada. Eu acho que foi porque ela quis, os dois tinham que sair, não só ele, porque só ele saiu, se os dois fizeram. Assusta a mim e com certeza a todas as famílias, né? Às vezes, com certeza, tinham crianças na sala. E em um assunto desse que não tira o programa do ar, até porque não tem como fazer isso, mas as famílias ficam assustadas com certeza e eu não sou diferente. E eu acho que a punição devia ser para os dois, em vez de ser só para um. E também às vezes acho que pode ter sido ibope também. Eu acho que foi sim um exagero porque eles dois até que ficaram e tal, trocaram carícias. Eu acho que não foi para tanto, para um abuso. Foi consentido? É, foi consentido, não foi um estupro. Isso assusta muito os pais, principalmente para quem tem os filhos, né, que vê. Tem muitas crianças que não deveriam até não ver, né, mas a gente não fica, né, atento. Não tem como controlar, né? Eu, por exemplo, eu tenho duas, uma de 7 e outra de 18. A minha de 18 não gosta, mas a de 7 ela é muito curiosa. Mas ela não vê pelo fato de eu não ver mais. É curioso, a de 18 não se interessa, agora a de 7 vai ver. Quer dizer, a Renata lembrou, são gerações que são formadas entendendo que comportamentos desse tipo são comportamentos naturais. Não, e aí você tem o Supremo discutindo a classificação indicativa, você tem uma mãe aqui dizendo que ela não é capaz de controlar a filha dela, mesmo tendo a classificação indicativa. Então, quer dizer, você quer tirar esse mecanismo que você tem de proteção das crianças, sabendo que os pais não são capazes. Ela mesma, eu não sou capaz de resolver isso, né? Então, a gente tem que pensar bem. A gente vai abrir a porteira e deixar com que a empresa faça o que ela quer, ou a gente vai conseguir se estruturar como sociedade. Eu acho muito importante a lembrança da questão da classificação indicativa, porque, na verdade, seria um único instrumento de controle que a gente teria. Então, estão tentando derrubar. E o Supremo Tribunal, quando parou o julgamento, já tinham 4 votos favoráveis à barra. Eu espero que em última análise, não ter punição. As redes de televisão podem colocar a hora que elas quiserem, classificarem a hora que elas quiserem. Se elas classificarem de forma equivocada, elas não vão ter punição. Então, quem não tem punição continua fazendo. O Big Brother, por que o Big Brother caminha cada vez mais para a baixaria? Porque não há nenhuma regulação, porque não há nenhuma punição. E o que essa mãe fala é da dificuldade mesmo, porque o programa está na sala da casa. Ele entra, ele invade as nossas casas. Não é uma coisa que a gente procura que vai trocar de canal. Essa coisa de vai trocar de canal é outra ilusão, porque é um programa que bota corpos belos, que bota um modelo, uma padronização. Não, e também se você mudar de canal, não vê coisa muito diferente, não. E não, você vai mudar de canal para ver a pessoa falando do Big Brother. Para ver a pessoa falando do Big Brother. Fazendo mesa redonda. Tem mesa redonda com ex-BBBs comentando. E como isso influencia o comportamento, como você falou. Outro dia eu estava num salão que tinha mais de 200 pessoas, todas eram louras. Eu falei, gente, eu estou me sentindo estranha aqui. Morena. Né? Estranha. Aí eu olhei em volta, todas eram louras. Mas você sabe que essa coisa do todas as pessoas têm esse bumbum, esse corpo, esses músculos no lugar. Entendeu? Que modelo que a gente está passando para a nossa sociedade? Quer dizer, é um modelo de formato? Tem que ser igual? Tem que ser igual? Olha, é terrível. Nós ouvimos, essas pessoas que falaram estavam aqui nas ruas de Brasília, mas nós ouvimos também pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-las também. Todas as festas, isso sempre foi nítido, em todas as festas todo mundo fica muito bêbado, desde o primeiro Big Brother, não foi nesse último não, todas as edições tiveram isso. Eu acho importante essa visibilidade toda que está sendo dada ao caso, acho que a gente está discutindo muito mais uma responsabilidade, né, sobre a questão do abuso sexual. Eu acho que é preciso discutir mesmo e o programa de alguma maneira está sendo útil
para trazer essa questão à tona. Agora, eu acho que tem uma responsabilidade maior que está sendo pouco tocada, que é uma regra implícita do jogo, da utilização de bebidas e da estimulação, de fato, de comportamentos sexuais não responsáveis. Isso é uma cultura do programa que está se repetindo, né? Essa é a 12ª edição e essa cultura é colocada. Basta a pessoa querer ver. Então, eu acho que ali dentro pode acontecer qualquer coisa. Eu ainda acho que ele deveria até ir à justiça, porque eu acho que está tendo um certo racismo ali, porque ele é o único negro, entendeu? Eu acho que ele deveria botar isso para fora. Olha, a professora falou, me parece que é uma professora, segundo o repórter que entrevistou as pessoas na rua, a professora falou dos comportamentos sexuais irresponsáveis que são estimulados. É toda uma campanha, né, para a responsabilidade dos relacionamentos sexuais, né? E parece que esse programa acaba rompendo com isso. Não é, Roseli? Sem dúvida, sem dúvida. Se você bota todo mundo para beber e depois acontece um fato como esse, que todo o movimento feminista se pronunciou de uma forma muito eficaz, inclusive, muito eficaz, o que acontece? É o comportamento irresponsável do sexo. Irresponsável. Quer dizer, como é que a gente vai poder dialogar em casa com os nossos filhos, com nossos jovens, com nossas crianças, sobre a sexualidade responsável, se a gente acaba de enxergar isso na internet, acaba de enxergar isso? Quer dizer, que modelo de comportamento que também está sendo induzido e produzido na população. Não podemos esquecer que a audiência cresceu de 28% para 44%. Houve um aumento de 80% depois do episódio, na audiência do programa depois desse episódio. Ou seja, o objetivo comercial, ele foi atingido. Por isso que um dos entrevistados até levanta a possibilidade de tudo isso ter sido uma armação. Porque o programa já vinha perdendo audiência, não havia um fato novo para estimular uma nova leva de telespectadores, né? E assim, eu li, antes de vir para cá, que a orientação era, ele foi eliminado e ninguém mais toca nesse assunto. Então, assim, a emissora realmente está tendo uma postura de quem vai varrer a história para debaixo do tapete. Eu ainda volto a falar, que você fala que eu estou aqui no Ver TV, é um programa para quem gosta de televisão. Eu gosto de televisão demais. E eu ainda toco no caso de que seria muito interessante se o viés fosse outro. A gente só está aqui porque tem um abuso muito grande da emissora em conduzir esse programa para outra coisa. Já teve eu acho que já teve o primeiro momento em que esse edredom, que essa coisa das pessoas no edredom, teve uma relação sexual e as pessoas discutem. Isso foi numa outra edição. Numa outra edição, quando isso aconteceu novamente, o debate era se a garota tinha engravidado. Durante algum tempo, o que se perguntava é se ela tinha engravidado ou não, e foi feito um teste de gravidez. Então, agora, se teve violência. Então, assim, você está o tempo inteiro, constantemente, essa questão do sexo, sem responsabilidade, para mim, eu estou vendo o programa hoje em dia já como uma jaula. Né? As pessoas estão ali dentro como uma jaula e elas estão sendo estimuladas a terem um comportamento de animais. E, assim, não que nós sejamos... que o sexo colocado num contexto mais legal é uma coisa. Agora, dessa forma, não. Então, do mesmo modo, o álcool, por exemplo. Porque eu falo assim, não dá pra gente ser hipócrita. Todo mundo, ou já aconteceu consigo mesmo, ou com outra pessoa. Lógico. De você ver, tá numa festa, a pessoa bebe até cair, tem um amigo que tem que amparar, a pessoa no outro dia não se lembra do que aconteceu. Agora, isso na televisão... Assim como a Roseli falou do exemplo do sexo, tem o exemplo do álcool. Quer dizer, o exemplo, a cada edição do Big Brother, o exemplo que se dá do álcool é que o álcool tem que ir até as últimas consequências. Então, como é que a mesma sociedade que criou uma lei seca e que a cada dia interpreta a lei seca no sentido de que a pessoa que bebeu e dirigiu sabia do risco que ela estava correndo, como é que você coloca uma pessoa bebendo até cair? Porque é isso, quer dizer, se você bebe até cair confinado dentro de uma casa, você também sabe do risco que você está correndo, porque você também presume que vão ter comportamentos ali que você vai fazer sem estar consciente. Olha, quer dizer, é uma discrepância. Do mesmo jeito, é uma discrepância. Quer dizer, você luta na sociedade para que o álcool seja consumido de maneira responsável. Que o sexo seja feito de maneira responsável. E aí vem um programa que destrói toda essa forma didática. Já concluímos que promoção em saúde zero no Big Brother. Promoção em saúde totalmente zerada.
Ou seja, se estimula a beber muito e depois acontecem esses fatos que agora a população no Brasil está se revoltando. Mas de quem é a responsabilidade? Quem dirigiu o programa, quem viu essa cena acontecendo, que podia ser passível de suspeição de um estupro, como é que não falou pelo aquele microfone, olha, você está infringindo a regra do programa? Que responsabilidade. Eu fico pensando em duas outras questões. Se fosse um crime, um outro crime além, porque está se suspeitando de um crime, se fosse um homicídio, não teria se interrompido? Lógico, né? Qual a diferença? Qual a diferença que tem entre esse abuso que adolescentes fazem de filmar relações sexuais e colocar na internet? Qual a diferença? A irresponsabilidade é muito grave. A irresponsabilidade de uma rede de televisão, que tem o tempo que tem essa rede, para mim, esse programa está sendo dirigido por um irresponsável. Ponto. Não um cidadão que jogava coisas da janela do apartamento, não é? Mas eu pessoas na calçada. Eu ainda acho que a emissora está cumprindo o papel dela. Você acha eu ainda acho que ela está fazendo o que nós permitimos que ela faça. Porque a gente está trabalhando no depois. Claro, a gente só trabalha com o depois. A gente não tem um mecanismo nenhum que fala, olha, esse programa não vai funcionar dessa forma. Ele está há 12 anos. Há 12 anos tem alguém indo para o edredom e se esperando que chegássemos nesse momento. Tem 12 anos que a gente está na expectativa de que as coisas fiquem piores e fiquem piores e fiquem piores. Então, a gente não tem nada, não foi feito nada nesses 12 anos. É quando a gente deixa as coisas, qualquer coisa, ao sabor do mercado. Lógico, lógico. O mercado livre, é isso que dá. A autorregulação é isso. É bom senso. E bom senso tem ou não tem. Ou não tem. Né? E o que acontece? A gente está falando mal, mas a gente está falando. Eles fez o que fez e a audiência aumentou. Ontem eu vi essa semana que foram 200 reclamações do Ministério Público do Rio de Janeiro em relação ao programa. 200 é muito pouco em relação à quantidade de pessoas que se indignam, entendeu? Tinha que ser mais. É verdade. Renata, eu vou ter que fazer mais um intervalo. Nós voltamos em seguida com o programa Ver TV, que hoje discute aqui o Big Brother e as consequências desse suposto estupro que houve ou teria havido no programa. Nós voltamos já.